ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Salve amigos colecionadores e admiradores da computação retrô! Este vídeo apresenta a maior de todas as restaurações de computadores AT486 já realizados pela ESI JMJG. Neste vídeo vamos mostrar um gabinete AT autêntico, porém completamente enferrujado até na sua fonte. O computador veio com uma placa-mãe de um Pentium Pro, que apesar de estar funcionando não é a placa correta para este tipo de gabinete. Aqui temos ideia de montar um projeto com um AT486 de verdade, exatamente com o sistema DOS e Windows 3.11. Se tu gosta de ver todo o passo a passo de uma restauração completa, neste vídeo começaremos a desmontar e restaurar este gabinete para o nível 2. Depois, nos outros vídeos, mostraremos as próximas partes. Então pegue sua pipoca e se acomode no sofá, pois o que vem por aí irá te impressionar. Logo após a vinheta do canal, tu verá um conteúdo super legal. ESI JMJG Computação Vintage, carregando o passado, processando o futuro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo exclusivo produzido pela ESI JMJG Som e Imagem, seu canal especializado em eletrônica, tecnologia e informática. Olha que clássico apareceu aqui para nossa empresa fazer a manutenção e a restauração também. Este é o gabinete clássico dos computadores da linha AT 286, 386 e 486. Só que esse aqui não é a linha do 486 não. Aqui dentro a gente tem um processador que é um Intel Pro Pentium, da família Pentium mesmo, Pentium 1, de 200 MHz. E o proprietário, obviamente, usou aqui o gabinete antigo e deve ter feito um upgrade aí de um 386, de um 286, não sei. E aí, transformou ele numa máquina um pouquinho melhor, mas manteve o design do gabinete original. Então, esses gabinetes são difíceis da gente encontrar hoje em dia, só colecionadores ou empresas aí que trabalham nessa área que possuem esses exemplares. E aí a gente vai mostrar para vocês algumas particularidades dessas linhas. Então logo de cara tem um acessório aqui que muitos não conhecem, que é um famoso display de 2 segmentos, cuja função dele é mostrar a velocidade da máquina. Tá? Então como ele tem 2 dígitos, ele pode mostrar aqui no máximo até 99. Então esse aparelho foi enviado para a gente aqui, para nossa empresa fazer uma manutenção e uma restauração. E eu vou mostrar para vocês passo a passo como isso vai ser feito a partir de agora. Uau! A parte traseira, conforme vocês podem ver, a situação é bem crítica. A gente tem aí uma oxidação bem forte no gabinete. Provavelmente ele deve ter sido armazenado em alguma área úmida, largado aí pelo tempo. E está todo oxidado, a parte da fonte, até a parte do metal do gabinete também. E em algumas placas a gente pode ver que também tem aqui marcas de oxidação. Então isso provavelmente isso tem que ser limpo, tem que ser lixado. A gente ainda vai estudar aqui o método de recuperação, mas não pode deixar o equipamento desse jeito, porque senão com o tempo isso aqui vai enferrujar e apodrecer.
Então é necessário aí urgentemente uma manutenção na parte do gabinete nesse sentido. Pois é, e a situação vai ficando cada vez pior aqui na parte de baixo do gabinete. Conforme vocês podem ver aqui, existe uma grande quantidade de ferrugem, de oxidação, mostrando aí realmente que o aparelho foi acondicionado em um ambiente inadequado, com bastante umidade, com presença de água, o que causou aí a deterioração dessa parte do gabinete, que precisa ser urgentemente tratada. Vai ter que ser lixado aqui essa parte, e depois aí a gente vai estudar aí se vai pintar, se vai fazer aí um envelopamento, alguma coisa aí para tentar evitar que isso acabe causando um furo aqui no gabinete e estragando aí a conservação do produto. Essa parte é a mais urgente que a gente precisa tratar, e o restante do aparelho também. Então a condição do gabinete, conforme vocês podem ver, está um pouco crítica, tanto na parte estética como também na parte aqui de estrutura, né? O metal já está começando a se oxidar bastante. Então é necessário uma intervenção urgente antes que esse belíssimo gabinete da linha 486 seja completamente corroído e aí a gente tenha que jogá-lo fora. Então vamos evitar que isso aconteça. Bom, diferente do padrão ATX dos gabinetes que a gente tem hoje, o padrão AT, a lateral dele é uma peça única. Diferente de hoje que as laterais são individuais, certo? Então aqui a gente, para abrir o gabinete, tem que puxar ele assim, ó, tirar ele para poder ter acesso ao interior do computador. E ele sai aqui a tela, né? O gabinete, as laterais dele, numa forma íntegra. Agora vamos desmontar completamente o gabinete desse computador para separar as partes mais urgentes para serem pintadas, bem como retirar todas as placas eletrônicas, flop drives e fonte, para finalmente restaurar cada peça individual. Vamos conferir. Então é isso, minha gente. Estamos aqui mostrando o interior desse nosso computador, que tem um gabinete padrão AT 486, mas o processador que tem ali e a placa-mãe também pertence ao Intel Pentium Pro. Bom, vamos deixar de papo, gente. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que desmontar tudo isso aqui, tá? A gente já ligou o computador, mesmo sem o cooler e o dissipador ali, né? E o disco rígido está com defeito, está queimado, então vai ter que ser substituído. O cliente quer também embutir ali um leitorzinho flop, que é aquele que está ali, que a gente também vai incluir. E fazer uma manutenção geral aqui no sistema, tirar a oxidação aqui do gabinete. Então eu só consigo fazer isso desmontando. Então vamos lá. Vamos pegar a chave e desmontar tudo. Então, gente, começando a desmontar aqui a nossa máquina, a gente revela para vocês também uma outra propriedade desses computadores mais antigos, que são a placa-mãe possui slots de expansão até para as conexões de porta paralela e porta serial, ó. E vocês podem ver, por exemplo, aqui a gente tem um espelho, que nada mais é do que a conectorização dos conectores do serial, que estão ali, ó, embutidos na placa-mãe. Então a placa-mãe ela não tem o conector ali com a saída do serial pronto. A gente usa um espelho para fazer isso. É algo bem particular dessa linha aí do Pentium 1, 486, do 286 e por aí vai. E até no gabinete os espelhos cegos que a gente costuma dizer, eles também são parafusados. Não é que nem as plaquinhas de hoje, os gabinetes de hoje que vem tudo fundidozinho, não, olha aqui, ó. Eram tudo feito com um espelho cego. E aí você tem como usar ou tapar, à medida da sua necessidade. Não usando, põe espelho cego. Então o gabinete não fica quebrado que nem hoje, hein? Hoje em dia você precisa usar o gabinete, você precisa quebrar no gabinete, depois fica com um buracão ali. Mas antigamente eles usavam espelhos cegos para isso. Então era muito mais bem feito do que hoje. E vamos continuar lá desmontando. Plaquinha de rede, que está conectado na PCI. Aliás, é a única placa PCI que existe aqui no conjunto. O resto é tudo ISA.
chipset Realtek. Parece uma placa de rede moderna, certo? Não é uma placa de rede muito velha não. Então parece que o antigo dono aí deu uma atualizada no sistema, colocou aí internet, colocando uma plaquinha de rede até sofisticada aí, 10/100, hein? Não é gigabit, mas tudo bem, serve aí pra quebrar o galho aí. Falta a seção nostalgia. Agora todas essas placas que estão aqui usam o barramento ISA, que é aquele slot preto, que já foi abolido há muito tempo dos computadores, tá? O PCI, que é o branco ali, é mais sofisticado do que o ISA. O ISA barramento com uma velocidade muito limitada, é uma herança do padrão XT, que foi substituída gradativamente pelo padrão PCI, que é o branco, que também está obsoleto hoje. Mas ainda algumas placas-mães ainda possuem um conector branco ali, mas o preto jamais. Então vamos começar puxando aqui, ó, a primeira placa de modem. É um modem ISA, um conector bem diferente, tá vendo? Usa aí bastante componente para fazer a comunicação de linha telefônica. Esta placa provavelmente ainda funciona, mas a gente precisaria depois descobrir aí os drivers para habilitá-la no sistema operacional. E é uma famosa US Robotics. É uma das excelentes marcas de modem que existia nos anos 90, hein? Uma senhora placa aí. Muito bem, agora chegou a vez de desconectar a placa de som. Esse cabinho que está aqui é o cabinho do CD-ROM, que leva o áudio digital e o áudio analógico também em alguns casos. Então vamos desconectar e puxar esta placa aqui, que é uma famosa placa de som, uma Sound Blaster 16 bits. É uma placa gigantesca para as placas onboard de hoje. E é uma placa bem construída, hein? Ela ainda é slot ISA, você pode ver que é bem grandona, mas possui aí bastante conectores. Conector de entrada, saída, conector MIDI. É uma placa clássica essa dos anos 90, muito cara e bem cotada na época. É uma raridade hoje em dia uma placa dessa. Uma placa especial, porque ela possui ali também um controlador de IDE, vocês podem ver ali, ó, para CD-ROM, justamente para ligar um 486, um 386, que geralmente a placa-mãe não traz aí o IDE. E essa placa aqui, ela também, além de ser placa de som, ela também tem os IDEs para controlar o CD-ROM. Essa é a famosa placa Sound Blaster do kit Creative de multimídia. Você tinha essa placa, uma série de jogos, e vinha um CD-ROM da Creative para você instalar. Famosa placa. Tá aí, ó, acompanhando o nosso aparelho. Para finalizar, a última placa de expansão é a placa de vídeo. Uma placa de vídeo da Cirrus Logic, também no padrão ISA. Ela não é uma placa de vídeo PCI. Ela estava conectada ali no barramento ISA. É uma placa rara também. E ela é bem compatível com a linha dos famosos 386 e dos 286 mais antigos, que geralmente usavam as placas CGA. Essa é uma VGA. Aqui significa que a gente pode conectar nela os monitores mais modernos, como aquele ali de LCD, ou os de tubo, para quem ainda tem. E ela é colorida. Ela não é de fósforo monocromático como a grande maioria das placas mais antigas. Não é uma placa muito boa para jogos, obviamente, mas é VGA. E é o último acessório que vai sair aí dos barramentos de expansão, revelando aí os 5 PCIs e os 3 ISA que a placa-mãe possui. Mais braçal, retirar, desconectorizar aí disco rígido, todas as outras partes das fontes de alimentação e os periféricos que ele alimenta. A primeira peça que nós vamos retirar de acessórios também é o disco rígido, que o original está com defeito.
disco rígido de 1.3 GB da marca Champ, que eu nem conheço. Mas como ele está com defeito, a gente vai ter que substituí-lo, obviamente, por um disco rígido mais novo. Obviamente com um tamanho próximo ali, na casa dos 5 GB por aí. Porque essas placas, elas têm problema de reconhecer disco rígidos altos. Então eu não posso pôr um disco rígido de 80, nem de 160 GB, que não vai ler. Então o drive de CD-ROM já deixou a unidade. Esse é o flop disk de 3,5 polegadas, uma marca desconhecida também, tal de Chinon, mas interessante. Ele tem alguns jumpers também ali de seleção, configuração, dá pra ver ali. O motor dele também à mostra aqui também. Legalzinho. A gente vai arrumar ele provavelmente também aqui nessa parte de oxidação, ó, de estar aqui no gabinete. Corrigir essa parte também aí, ó. Bom, uma vantagem desses gabinetes antigos é que eles são inteiramente desmontáveis, inclusive a parte da frente, que a gente vai também tirar, o painel frontal, tá? Então, para a gente tirar a placa-mãe dali, a gente tem que soltar dois parafusos, um aqui e outro ali. E com isso, essa parte aqui, ela pode ser solta. E aí a gente tem o acesso a todo o interior do aparelho. Pronto, agora a placa-mãe está solta, o gabinete está quase solto, é só a gente soltar a fonte e o restante. Então agora a gente pode desconectar aqui o AT, que é o conector da fonte. Com isso a gente libera a placa do restante do aparelho. Então tá aí, tá vendo? O gabinete completamente desmontado. E ainda precisamos desmontar muito mais. Então tá aí nosso gabinete padrão AT, totalmente desmontado, sem a placa-mãe. Mas ainda precisamos desmontar mais. Precisamos tirar a fonte, que está conectada aqui com este cabo preto, que vai ali no famoso plug de conexão, a alavanca de seleção. E aqui tem um fio que também está ligado na fonte. A gente precisa puxar, que é o fio onde vem o display. É um fio de alimentação. É só a gente puxar ele ali. Só toma cuidado depois para não ligar ele no lugar errado, que ele é colocado ali. E assim a gente consegue puxar a fonte depois para fora. Bom, aqui a gente pode ver o detalhe da chave Power, que, como eu disse, é uma chave elétrica de retenção. E ela conecta fios da fonte diretamente na linha de energia para ligar e desligar o equipamento. Então hoje quem faz isso é a placa-mãe, através de pulsos, que são enviadas para as fontes ATX. No caso do padrão AT, que é o mesmo do XT, a gente não tem pulso. É tudo feito mecanicamente com uma chave de liga e desliga. Aí é a parte do display, que na realidade é uma plaquinha como esta aqui. Esses jumperzinhos que estão aí, a gente vai fazer a seleção do display, o número que vai ser exibido ali. E a alimentação da fonte, vem diretamente da fonte ali. 5 volts para cá. O painel frontal fica exatamente assim. Ali é a famosa chave, está conectada na fonte. E aqui, olha só o detalhe da quantidade de poeira que ficou ali naquela área ali. Tem que remover isso. Mas o painel é bem flat, né?
Essa é a chave de liga e desliga. Conectado aqui na fonte através desses cabos aqui. Conforme eu disse ali, né? O marrom com o preto, fazendo uma linha. E depois o branco com o azul fazendo outra linha. Então é assim que a fonte é ligada. Na hora que você ativa aqui, você fecha esses contatos. Estão conectados ali internamente na fonte. E aí a fonte começa a funcionar. O princípio da fonte AT é bem simples. O suporte do falante também é importante retirar. E aí a gente tem o famoso speaker. Falantezinho de 8 ohms com 0,25 watts de potência. E aí a nossa frente já está praticamente limpa, hein? Não tem mais nada aí. Agora a única coisa que falta tirar é a fonte. Tá aí, a nossa fonte está em um estado calamitável aí, a parte traseira precisa ser lixada completamente. E chegamos ao final da desmontagem completa do projeto do 486 nível 2. Uau, que trabalheira! E ainda vem mais por aí, pois até agora só foi a parte fácil de desmontar. Quero ver a restauração. E nós vamos ver sim, mas só na segunda parte do vídeo, que começará em instantes. Não percam, o melhor está por vir. O conteúdo deste vídeo é muito interessante e bem extenso. Acabamos de exibir apenas uma parte dele. Para promover um correto aproveitamento, por questões de ergonomia, temos que efetuar uma pequena pausa. Tu poderá aproveitar este tempo para fazer um alongamento, tomar um café, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade necessária. Mas não demore muito, pois a continuação do vídeo já vai começar em breve. Nos vemos em menos de 60 segundos. Então, até logo mais. Não durma ou perderá a magnífica continuação e conclusão deste vídeo. Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Vídeo Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com